minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Você já pensou qual o valor de um velório? Pensa comigo. Se você fosse convidado para ir a uma festa onde se comemora a vida e também fosse convidado para ir a um velório onde termina essa vida física, qual dos dois você iria escolher? Vamos pensar um pouco sobre esse convite para dois lugares bem diferentes para a gente poder estar pensando. O velório e o cemitério estão entre os lugares mais tristes na experiência humana. O velório e o cemitério. Por que mais triste? Ali você está vendo o fim de um amigo, de um ente querido, seja mais próximo de você, talvez um pouquinho mais longe, mas é o fim. Então nós podemos imaginar isso. Velório e cemitério é uma coisa muito triste. É normal não querer nos despedir de pessoas queridas e importantes em nossas vidas. Por isso, as pessoas lamentam, as pessoas choram e dizem, não vá, fique, mas aí a vida já terminou. Mas tem esse argumento que as pessoas usam, né? Porque não queremos despedir das pessoas, que é importante em nossas vidas. Apesar da dificuldade para a gente desprender que enfrentamos, da tristeza que sentimos, há benefício em estar presentes nas ocasiões em que a morte se torna o assunto principal. Pensa um pouco comigo. Ali nós estamos vendo a realidade de tudo. Nós estamos trazendo tudo de volta em nossa mente. Do mesmo jeito que aquela pessoa passou por essa vida e agora chegou ao fim, nós também vamos passar. E é interessante observar isso e pensar, colocar nossa mente para pensar, né? O autor de Eclesiastes, não sei se você já leu esse livro, se não leu, você pode ler, procurou sentido na vida, né? Tudo que ele escreveu, e encontrou uma das lições mais importantes na morte. Ele fez um contraste que nos chama a refletir sobre a diferença entre os locais que apresentam a tristeza e os locais que oferecem alegria. O escritor, né, ele procurou ver qual a diferença desses dois lugares, onde se celebra a vida com alegria e onde se celebra a despedida. Foi por isso que ele escreveu, né, capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo 2, ele diz bem assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Considerar esse momento, porque ele é mais valioso do que celebrar a alegria da vida. Ele não está dizendo que não é para a gente celebrar, mas é para a gente realmente encarar esses dois lugares como realidade e qual valor nós tira de um e qual valor nós tira do outro, né? Podemos poder entender um pouco mais estas coisas, né? Primeiro, aprendemos a pensar sobre o fim desta vida. É isso que o escritor quer dizer. A pensar sobre o fim dos nossos dias aqui. Porque quem não pensa sobre os fins dos dias aqui nessa vida, vai ser difícil pensar em passar a eternidade na condenação ou em passar a eternidade ao lado de Deus. Porque ele não parou para pensar. Ele vai chegar ao seu fim e vai embora, só que a vida não acabou. Lembra sempre disso. A vida nossa aqui somos peregrinos, mas estamos indo para um outro lugar. Um lugar de conforto ou um lugar de tormento. Lembra disso. De conforto ou de tormento nós podemos observar. E podemos verificar agora, em segundo lugar, o que o escritor tenta nos ajudar, que crescemos em momentos de tristeza. Pensou nisso? Quando você está triste, você pensa em muitas coisas. E você vai pensando, você começa a crescer. Talvez a tristeza porque
aconteceu alguma coisa errada, ou você praticou alguma coisa errada, ou porque não deu certo na sua vida, ou porque você perdeu um ente querido. Então nós crescemos e não queremos repetir tudo aquilo. E muito menos estar numa festa e esquecer que o nosso fim vai chegar, e se não tiver preparado nada para a vida espiritual, estamos perdidos. Ele diz no versículo 3 do mesmo capítulo 7, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração e a mente. O escritor de Eclesiastes, ele está tentando mostrar para todos nós, para a gente refletir nessas coisas. Terceiro ponto, buscamos sabedoria na casa do luto. Parece que não, mas buscamos sabedoria na casa do luto, porque ali nós passamos a entender a realidade dos nossos dias aqui nesse mundo, a realidade da angústia que nós passamos, das dificuldades que passamos, e precisamos tirar proveito disso para a gente poder continuar. Ele diz isso ainda no versículo 4 do mesmo capítulo 7. O coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. Vamos repetir? O coração dos sábios está na casa do luto, mas a dos insensatos na casa da alegria. É interessante observar esses fatos, porque nós estamos vivendo, e isso é para nós, né? Em quarto ponto, é melhor terminar do que começar. É melhor terminar do que começar. Você já pensou nisso? Quando você pega um trabalho para fazer, e você lá vai naquela, né? É melhor terminar. Quando termina, você fala, que beleza, terminei. Seja uma viagem, seja um trabalho, seja um sofrimento que você está passando naquela luta. Ai, terminei bem, graças a Deus. Então é melhor terminar do que começar. E o escritor falou sobre isso também, nós podemos observar no versículo 8 do mesmo capítulo 7. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o paciente do que o arrogante. O arrogante sempre quer ganhar. E você que tem paciência, você vai vencer. O arrogante continua com a sua arrogância e não chega a lugar nenhum. Em quinto ponto, nós podemos observar: caminhamos para o destino final após a vida aqui. Isso independente. Todos caminhamos para o final desta vida aqui. Olha o que ele diz agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, todos nós vamos comparecer perante o tribunal. É isso que o apóstolo Paulo está esclarecendo aqui para a igreja. Segunda carta ele escreve. Todos nós vamos comparecer um dia perante o tribunal, para que cada um receba o que ele praticou por meio desse corpo, por meio da sua mente. É esse corpo aqui. Esse corpo nós sabemos que ele vai voltar ao pó, mas nós estamos usando ele. Ele é que serve para a gente ir e vir, comer, pensar e assim por diante. Servir a Deus, né? Cantar louvor ao Senhor, trabalhar com nossas mãos para levar as nossas ofertas, para que o trabalho continue sendo para progredir e outras pessoas possam se converter ao Senhor. Por isso que ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo não falou de um efeito cumulativo depois de ocupar diversos corpos, mas ele falou, vamos viver uma vida só, e depois esse corpo vai comparecer. De uma vida aqui e um só corpo, antes de chegar ao julgamento. Então esse corpo que Deus te deu, ele é único.
É ele que vai comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. A terra vai devolver os seus mortos, a água vai devolver os seus mortos, o universo vai devolver os seus mortos, o fogo vai devolver os seus mortos. Então, todos vão comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. Então, esse corpo, cuide dele. Faça com que ele seja uma vida vivida para servir o Senhor. Tudo, todo o seu ser. Porque um dia você vai comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o bem ou mal. Seja sábio, aproveita esta vida, sua oportunidade única para se preparar para a eternidade é agora, não é depois. Não pensa que depois, quando Deus voltar, você vai ter tempo de preparar aonde você vai querer ficar. Ou na glória eterna, ao lado de Deus, ou na condenação eterna. É agora, é hoje o momento. Então, por isso, nós devemos pensar bem o valor de um velório. Podemos tirar proveito de grande valor em um velório, porque ele vai nos abrir os olhos para que a gente possa ter a certeza e a sabedoria de estar caminhando com Deus. Mas, para isso, nós precisamos abrir os nossos olhos e abrir a Bíblia também, para não sermos enganados pelos insubordinados de tantas religiões falsas. Abrir a Bíblia e ouvir atentamente a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Ele é que deu a vida, por mim e por você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Uma coisa eu te peço, continue sendo o mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem para quantas pessoas você quiser. Mostre o amor seu para outras pessoas. Talvez você não está presente. Pode enviar o vídeo, compartilhe os vídeos. Se você só está nos visitando, seja bem-vindos, todos. Se tem desejo de ser notificado quando estou postando novos vídeos, fique à vontade para se inscrever em nossa página. Ela é nossa, é a página a serviço do Senhor, essa página. Que Deus nos abençoe e nos proteja, para que a gente possa dar realmente o valor a esta vida e poder entender que vai chegar o fim. Nós vamos voltar ao pó, como era antigamente. Então, o valor do velório é importante, não só o valor da festa. Que Deus nos abençoe.